Aqui está Eli Lopes, que vai trazer informações. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, a gente ficou muito assustada, Joelson, com aquele incêndio lá em Londres que se expandiu rapidamente e provocou muitas mortes, infelizmente. E nós ficamos preocupados aqui até que ponto os nossos condomínios aqui em Teresina estão preparados para uma possibilidade de incêndio. E a gente foi verificar para dar a dica aqui para o nosso telespectador. O incêndio que deixou pelo menos 17 mortos em prédio residencial em Londres chamou a atenção para a segurança em condomínios em Teresina. Para que um prédio seja liberado para a construção, é preciso um projeto contra incêndio e pânico, alvará e vistoria da Prefeitura e Corpo de Bombeiros. Nos prédios existem as portas corta-fogo que ajudam na hora de um incêndio e os avisos para não usar o elevador. Todos os prédios mais modernos têm esses dois itens de segurança em todos os andares que podem ser usados pelos moradores. É a mangueira, que tem a ligação com o hidrante. O morador, em caso de incêndio, ele abre esse hidrante e pode usar a mangueira. E também o extintor, que pode ser usado. Só que o problema é que a maioria dos moradores não sabe usar nenhum dos dois itens de segurança. E na hora do incêndio, fica esperando pelos bombeiros. Este advogado especialista em condomínios faz o alerta para a necessidade não só dos funcionários do prédio saberem usar o extintor, como também os moradores. Existem alguns estados que, na sua própria legislação, prevê a obrigatoriedade de alguns moradores fazerem o curso de brigadista de incêndio. Nesse curso, que é realizado pelo Corpo de Bombeiros, as pessoas aprendem, no momento do incêndio, a manusear mangueiras, a tomar as medidas de segurança adequadas para evitar maiores prejuízos. E, infelizmente, no nosso estado não existe essa obrigatoriedade, mas seria importante que as autoridades estabelecessem essa regra para poder os condôminos fazerem esse curso, ou pelo menos uma minoria deles, assim como os funcionários do condomínio, para, num momento de desespero, de pânico, eles saberem agir da forma adequada para evitar maiores proporções na hora do incêndio. Os prédios do centro da capital são os que mais preocupam pelas estruturas mais antigas e também a dificuldade de acesso dos bombeiros por causa da fiação baixa. O presidente do CREA alerta também para alguns hábitos que podem ajudar a provocar incêndios em casa. Panelas no fogo sem o devido cuidado, velas acesas, muito papel acumulado em casa, carregar telefone à noite enquanto dorme, muitos eletrônicos ligados juntos na mesma tomada. Normalmente o material usado no prédio não são tão inflamáveis assim. O que é o problema é justamente os móveis que são adquiridos quando você compra o apartamento. É esse o problema, que vem livros, vem madeiramento, que são os móveis, vem cama. As pessoas têm muito a mania de fumar dentro do quarto, né? Ali é um perigo enorme. Você usa Benjamin, usa 3, 4 equipamentos juntos na mesma hora, não pode. Está ali, quando se projeta para uma velocidade ou para uma quantidade X de consumo de energia. Aí você vem com Benjamin, bota televisão, bota som, bota geladeira, bota fogão, tudo no mesmo plug. Então, aquece a fiação e tem probabilidade de incêndio. Eli Lopes, realmente é preciso ter alguns cuidados. A gente vê que a própria população, o próprio morador, precisa ter algumas informações para se comportar, né, no momento de tragédia como essa. É verdade, Joelson. Eu confesso para você que eu, particularmente, não sei usar o extintor. Uhum. Eu teria dificuldade na hora de um incêndio, na hora de uma ocasião como essa, para manusear aquele equipamento.
E a gente conversou com o Major Veloso lá do Corpo de Bombeiros, ele disse uma coisa interessante. Os primeiros 5 minutos de um incêndio são fundamentais, ou ele para ser debelado ou para ele se propagar em extensões que podem provocar muitas vítimas e destruir tudo. O início é decisivo. O início é decisivo. Você tem que tomar uma atitude, ou no sentido de alertar a todos para que seja tomada uma providência, ou você mesmo tentar ali com o extintor. E ele disse também que a gente tem que ter a cultura de proteção contra o incêndio. Por exemplo, quem viaja, vai se hospedar num hotel, não conhece aquele ambiente e, por exemplo, numa madrugada você está dormindo e você não fez aquele reconhecimento de saída de emergência por onde você pode escapar, como é que você vai fazer? Se você não conhece o ambiente, você não acerta nem com a porta. Tem que ter esse hábito também, Lila? Tem que ter o hábito de autoproteção, de chegar, por exemplo... o galego, por exemplo, ele tem a cultura de proteção contra assalto, Boa tarde, que ele não galego. sai de casa. Boa tarde, galego. Boa tarde. Para sair à noite é preciso ser uma festa muito boa, eu não saio não. Viu? Eu não sei se você já está se habituando a essa cultura também de proteção. Só de dia, festa só de dia também, de noite eu não saio não. Ele tem incutido nele, Joel, a proteção, a cultura de proteção ao assalto. Agora, o incêndio, eu não sei se quando ele vai para uma churrascaria, aquele almoço com a dona Fátima, se ele lembra de ver onde é que é uma saída de emergência, se acontecer alguma coisa. Não, peraí. Não é sair bêbado, não. Eu bebo meu uísquezinho, mas eu não entendo desse negócio. Mas eu não falei nada. Eu não entendo. Se o meu carro tiver um incêndio, vai queimar o carro todo, porque eu não sei mexer nisso. Eu não sei mexer nisso. Aí ele perguntou apenas se você tem o hábito de ver aonde fica a saída de emergência. Não, nunca observo não, meu amigo. Sai direto, vamos embora. A gente não tem esse hábito. Eu conversei com o Major Veloso, ele falando também de um aspecto muito interessante de que o incêndio é muito democrático. Ele atinge prédio de luxo, ele atinge uma residência mais humilde de uma favela e que o grande X da questão é você saber se defender. Tá, então nós temos aí o Major Veloso. Vamos ouvir o que ele falou sobre também a proteção dos prédios. Todos os prédios precisam ter aprovação por força de lei, a lei de 2005, elas necessitam ter aprovação do Corpo de Bombeiros, um documento chamado de atestado de regularidade. É um processo, esse processo, vamos dizer assim, é feita uma avaliação dos riscos e da capacidade de resposta que esse prédio oferece, vamos assim dizer. Nós temos uma série de fatores que provocam incêndios. Inicialmente, a gente já pode alertar, adiantar que ninguém está imune. O incêndio ele pode acontecer, a gente reduz ao máximo, ou melhor, reduz ao mínimo esse risco. Entretanto, ele sempre vai existir. Então, a gente tem que, com base nessa informação, ele pode acontecer comigo, com você. Costumamos dizer até que o incêndio ele é muito democrático. Ele não escolhe raça, sexo, cor, religião. Ele simplesmente, quando ele vem, é devastador, vai atingindo todo mundo. Então, individualmente, eu, você, o nosso telespectador, precisa estar atento a essas condições e sempre que ele adentrar no ambiente, seja na sua residência, ou seja no ambiente que ele vai se hospedar, no ambiente do trabalho, no ambiente que ele vai para o comércio, no comércio. Então, todo local que ele venha adentrar, ele, num estabelecimento, numa festa, num local de festa, ele precisa estar sempre atento a essa condição ou essa possibilidade de evacuar o prédio ou de vir a atuar mesmo no combate a incêndio. Você vê, os cuidados que precisam ter. E é muito sério essa questão dos cuidados novos. Tem um amigo meu, filho de um amigo meu, que chegou de uma festa e ele foi esquentar, rapaz, uma linguiça. Linguiça, um amigo meu por lá. Escuta essa história, galera. Você conhece essa história, não? Aí ele foi esquentar uma linguiça lá e aí dormiu. Aí começou aquele fumaceiro na cozinha. Aí o pai dele, o que o pai dele falou pra ele? Eu fiz, será o corpo de bombeiros? Não, meu amigo. Vai olhar lá o estrago. A linguiça ficou pretinha. Mas existe muito isso, viu, Joelson? Às vezes a pessoa chega cansada, até mesmo do trabalho, não necessariamente de uma festa, e vai esquentar a comida para jantar e senta ali no sofá para assistir televisão, acaba cochilando. Nesse intervalo de tempo aí, a comida seca, a panela pega fogo e pode provocar um acidente fatal, inclusive. Mas um descuido, né? Agora, essas dicas de segurança que a Eli trouxe aqui são importantes também para nós, na hora de nós escolhermos o condomínio onde vamos viver, a estrutura, a escada corta-fogo, estrutura de combate a incêndio, tudo isso precisa ser observado por quem vai
adquirir um imóvel. E precisa também incentivar esses cursos para que os moradores aprendam, por exemplo, a não usar o elevador, a usar a porta corta-fogo, a usar o extintor, porque os funcionários do prédio, eles são ensinados. Mas o funcionário sai da portaria, vai socorrer alguém e aí fica todo mundo abandonado, O ideal é que né? tenha mais alguém capacitado para isso. Quanto mais pessoas souberem se defender, melhor. Mais alguma dúvida, Galego? O que seria porta corta-fogo, minha filha, que eu não sei. É uma porta que existe isolando a escada do restante do ambiente. Se tiver pegando fogo no apartamento, você entra pela escada, fecha a porta e ali é o tempo que dá para você fugir do incêndio. Galera. Desculpa a minha ignorância. Muito obrigado. Tá certo. Não use o elevador, viu? Se tiver um Não, incêndio. eu não uso não, eu tenho muito medo de elevador. E como é que você faz para subir lá no terceiro pavimento da sua casa? Não, pai, minha casa não tem pavimento. Minha casa é uma casa humilde. E eu prefiro a casa do que apartamento. Todo respeito que eu tenho a quem mora em apartamento. Mas você sabe usar extintor, galera? Sei não, sei usar nada. Só a minha Tá inteligência. Tivesse um incêndio aqui, a gente estaria frito, Só viu? o palito de fósforo, estaríamos perdidos. Só Nenhum de nós sabendo usar o extintor. O palito de fósforo. Não, mas aí tem os equipamentos e os brigadistas aqui, ó, foram especialmente treinados para combater as chamas. Aliás, agradecemos a vocês aí por nos protegerem. Que bom, estamos protegidos. Estamos protegidos, então. Dorival. Um abraço.